Fala, galera do Casal Coringão. Beleza, rapaziada? Mais uma semana se iniciando, mais um podcast do Casal Coringão. E ó, antes da gente apresentar os nossos convidados aqui, que são muito especiais, vem de longe, representa o Coringão fora do país, eu vou pedir pra você já ir seguindo o Casal Coringão. Esse joinha que tá aí embaixo aí, ó, curte, faz toda a diferença pra continuidade do nosso trabalho. Compartilha, siga a gente também lá no nosso Instagram, que faz toda a diferença, certo? Ó, lembrando, a Lari não está aqui hoje porque aumentamos nossa grade. Ó, já tem 2 semanas que estamos aí com podcast às quintas-feiras também, mano. Então depois que você terminar de assistir esse podcast aí que você tá vendo, agora rola aí na aba que tem podcast de quinta-feira também. E já vou passar a programação nova do Casal Coringão, que tá acontecendo aqui no YouTube. Ó, segunda-feira às 20 horas, o nosso encontro é aqui ao vivo, como você tá assistindo aí, certo? Amanhã, terça-feira, nós temos o Voz da Arquibancada, aonde eu dou minha opinião sobre o que está acontecendo no momento político do Corinthians. Enfim, vocês vão escutar um pouco mais e a gente pode participar junto nos comentários. Beleza? Eu e o Henrique do Vai Timão, simultâneo, tanto no canal dele quanto aqui no Casal Coringão, certo? Terça-feira às 20 horas também. Aí na quinta-feira temos de novo o podcast. E aí o Casal Coringão, time completo, trazendo mais um convidado às 20 horas também. Então, pegou a programação aí? Segunda, podcast. Terça-feira, Voz da Arquibancada. E quinta-feira, podcast de novo. Beleza? Já coloca aí na tua agenda, vê depois. Você que tá escutando a gente pelo Spotify também, dá essa moral aí. Certo, rapaziada? E produção, já solta aquele link brabo aí embaixo pra quem gosta de se divertir como o Casal Coringão, gosta de apostar nos jogos do Corinthians, gols, escanteios, cartões, tem várias possibilidades lá na Alphabet, que é a nossa patrocinadora aqui do Casal Coringão. QR Code bem grande aí na tela pra você já apontar o seu celular e já fazer o seu cadastro se você ainda não tá se divertindo igual o Casal Coringão. Ó, sempre com responsabilidade pra maiores de 18 anos. Beleza, rapaziada? Tamo junto, Alphabet, é nóis. E se der também, produção, pra você jogar aquele logo da Boa Viagem Brasil, você joga aí depois também, não tem problema. Boa Viagem Brasil fortalece a gente aí nas viagens para acompanhar o Coringão. Então, se você quer fazer aquela viagem de Coringão, quer ter a experiência de um jogo fora, chama a Boa Viagem Brasil, porque eles fazem no precinho, preço de Coringão, dá todo o atendimento que você precisa. Léo, não quero ver o jogo do Coringão, mas quero viajar em família, quero viajar com a minha esposa, com o meu namorado. Faz também qualquer tipo de viagem personalizada. Hotel, passagem de avião, enfim, várias possibilidades pro Brasil e pro mundo inteiro. Valeu, Vagnão. Tamo junto. Inclusive visitar a gente. Inclusive visitar a Fiel Dublin, visitar aqui o Vinícius e a Stephanie já apresentando oficialmente aqui. Bom, quero agradecer primeiro a Stephanie e o Vinícius aí primeiro por ter aceitado o convite. Desculpa até a correria de chamar, faltando um dia e meio pra gente se encontrar, mas eu sei da correria de vocês também. A família tem outras prioridades. E foi legal, acho que quando é pra ser, é pra ser. Eu quero agradecer a Laís também. Laís Souza, que fez a ponte aí pra gente se conhecer. E, pô, de verdade, gratificante ter vocês aqui. A gente recebeu a Fiel Toronto aqui, o Lucas, a rapaziada da Fiel Toronto. Recebemos o pessoal também da Fiel de Sydney, né? E hoje temos a honra de receber os representantes aqui, né? O pessoal que levanta a bandeira do Corinthians e que leva o nome do Corinthians, que espalha corintianismo na Europa, que é a Fiel Dublin. Então, muito obrigado por ter aceitado o convite. Sejam bem-vindos. Stephanie e Vinícius. Obrigado. Obrigado. Obrigada a você. Bom, meu nome é Stephanie, sou uma das organizadoras ali da Fiel Dublin. A gente está há 8 anos aí, né, oficialmente. Fiel Dublin já existe há um tempo, ali desde 2012, quando a gente teve aquele ano maravilhoso do Corinthians, já se reuniam lá. Eu não morava ainda em Dublin, comecei a morar em Dublin em 2017, e foi quando foi fundada, foi oficialmente. A Fiel Dublin se juntou e se organizou. Eu ajudei muito nessa fase dos primeiros contatos. A gente ali... são pessoas que já moravam desde 2012 lá também, então a gente começou a se organizar certinho nas redes sociais também, para trazer as pessoas para um pub ali que a gente sempre assistiu os jogos. A Fiel Dublin, ela começou com uma ideia de assistir os jogos, mas foi
assim, se tornando algo que os brasileiros, né, os corintianos principalmente, se encontravam para se sentir um pouco mais acolhido ali fora, morando fora do Brasil, né? Então a gente sempre estava espalhando essa ideia de corintiano ajudando corintiano, a gente se tornando uma família, uma comunidade muito forte ali. Então, e hoje em dia a gente continua com essa mesma essência de todo mundo, todos os corintianos que chegam em Dublin serem acolhidos pela gente, pela Fiel Dublin, por todo mundo da organização. Então, a gente fica muito feliz de estar espalhando essa ideia, essa essência ainda, né? Junto com os nossos amigos, que hoje são amigos, família, né? E a Fiel Dublin é isso, é uma grande família que a gente tem fora do Brasil e que ajuda a gente a continuar ali firme, continuar. E principalmente, né, principal motivo, torcer pelo Corinthians e não abandonar. Não, sensacional. Antes de eu passar pro Vinícius, você começou falando já um pouquinho da história da Fiel Dublin. Claro que a gente vai falar muito aqui, mas eu queria saber um pouquinho da Stephanie, que é a pergunta clássica aqui do Casal Coringão. Por que você é corintiana? Quem te influenciou? Da onde veio o seu corintianismo? Vamos lá. Bom, foi meu pai. Meu pai, ele é um corintiano muito fanático. E eu sou filha única, né? Então, meu pai sempre passou essa ideia de assistir futebol. Então, acho que desde ali dos 6 anos de idade, a gente já assistia futebol junto. Porque eu sou corintiana, eu acho que muito por essa minha conexão com meu pai, sobre essa ideia de passar, né, o Corinthians para frente, para as outras gerações. Então, o pai do meu pai era corintiano, então foi assim, foi de geração em geração. E o Corinthians sempre me mostrou uma forma de ver o social, né, as pessoas, né, as diferenças das pessoas. Então, eu acho que eu sou corintiana hoje e desde sempre por causa disso, por causa de família e por conta muito de ver o mundo de uma forma diferente também através do Corinthians, hoje muito mais, porque estando fora do Brasil a gente consegue ver também outra forma de ver. O sentimento aumenta, parece mais, né? Parece muito mais, é como se a gente fosse parte de uma coisa muito grande. E eu acho que o Corinthians é isso para mim hoje, é parte da minha vida, é parte de muitas alegrias, muitas coisas que eu conquistei foi por causa do Corinthians também. E hoje essa família incrível que eu tenho, que é a Fiel Dublin. Que legal. E você, Vinícius? Seja bem-vindo, irmão. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Vinícius, eu já estou na Irlanda há 9 anos, desde 2016. Oficialmente não sou parte da organização da Fiel Dublin, mas eu tô lá desde sempre. Deixa eu só falar pra você. Você consegue virar o seu microfone um pouquinho pra você? Aí, tá bom, assim? Aí fica bom aí. Então, oficialmente eu não faço parte da organização, mas eu tô sempre apoiando a Stephanie junto com ela. Eu tento ajudar da maneira que posso, carregando bandeira, pendurando bandeira, enchendo bexiga. Eu faço parte da captação de imagens da Fiel Dublin, às vezes eu faço uns vídeos, puxo a galera quando tem que cantar, fico no background ajudando quando pode. E já tô lá há um bom tempo e, como a Stephanie disse, a Fiel Dublin ela te ajuda a sentir um pouco em casa. Você tá lá num frio, chovendo, às vezes você saiu de um trampo que não é confortável e tá passando um jogo em que você esquece toda essa parte ruim que o intercâmbio não conta, não mostra, e você só vai lá para tomar uma cerveja e torcer pro Corinthians. E aí, por aquele breve momento, você esquece das dificuldades, da distância da família, e você meio que teleporta. Igual eu comentei com você no off, no background, nunca vai ser estar na arena. A gente simula aquela ideia. A gente tem o nosso pagodão, o nosso samba no pré-jogo. Rola uma feijoada? Rola uma feijoadinha? Cara, a gente nunca fez uma feijoada. Aí, ó. Um aí, evento ó, ideia, de feijoada, aí, porque ele movimenta muito trampo. Mas a gente faz sempre um sambão. Isso, A gente faz às vezes tem um futebolzinho, faz um pagode, faz algumas coisas. Na verdade, a gente já fez a feijoada.
Na festa de aniversário Na festa de aniversário a gente fez uma feijoada terceirizada. A gente fechou com um pub, contratou uma cozinha, fez e eles cobraram um valor e participou da feijoada. Cozinha, os caras brasileiros cozinham? Claro. Pô. Ah, De porque BR pra BR, irlandês pô. não vai saber fazer Pedir feijoada. pra irlandês fazer uma feijoada? Pô, não dá, né? Então, naquele breve momento, a gente meio que teleporta, sabe? Você esquece dos problemas, você abraça o teu parceiro. Às vezes a Fiel Dublin é a galera que te abraça quando você chega, é o cara que vai te ajudar ao primeiro emprego, é o cara que vai te ajudar. Pô, eu tenho uma vaga de casa vai sair um camarada meu, quer pegar a vaga? Pô, vai abrir uma vaga de trampo lá no trabalho, quer que eu te indique? Você começa a fazer essa comunidade que começa pelo Corinthians e se torna amigos de vida. Eu conheço muitos amigos. Eu conheci a Stephanie num jogo do Corinthians. Então, essas coisas começam como um simples, vamos ver o jogo do Corinthians, e se expande para coisas assim, extra. Você começa a conhecer amigos de vida que vão te ajudar, que vão, na hora que dá uma tristeza, vai estar lá te dando um apoio. E na hora de uma vitória, por exemplo, você vai explodir com o camarada que você conheceu há 3, 4 meses, conhece há 8 anos. Então, essa é a importância, assim, da Fiel Dublin pra gente, pra qualquer pessoa. É um local... Uma rede de apoio, que vai além de só assistir um jogo de futebol. Eu conheço gente que nem tá na Irlanda, vai no final do ano e a gente vê comentários, assim, em grupo falando, pô, tô indo aí em novembro, quando eu chegar eu vou colar aí. O cara já sabe onde a gente vai, ele já sabe... Ele não sabe onde ele vai morar. Mas ele sabe que em novembro ele tá lá e vai ter um jogo do Corinthians e ele vai colar com nós. Exatamente. Caralho. Então isso acontece muito. Você já começa a fazer pontes, já começa a trocar uma ideia, a gente tem grupo de WhatsApp, o cara já chega, já pede dicas. Então começa assim com uma rede de apoio e vai se tornando algo muito maior. Logo, logo, esse cara volta pro Brasil, tá levando uma faixinha no jogo, tá levando a camiseta, vai fazer um corre. Pô, eu tenho um camarada meu que faz bandeira, o cara já traz bandeira e começa a fazer essa rede de apoio, sabe? Essa Porque sempre tem o estrutura. que vem, vai, Sempre volta. vem. Exatamente. Muitas Pô, das então, nossas bandeiras, os nossos patrimônios que a gente tem ali, são doações. São pessoas que levaram pra gente, trouxeram aqui do Brasil, que se disponibilizaram, tô indo pro Brasil, vocês querem alguma coisa? Exato. E tá trazendo, sabe? Então E também o oposto, a gente começa a ser reconhecido e as pessoas começam a querer artigos nossos, começam a querer, e a gente começa a fazer conexões, e quando você vier pra cá a gente troca uma ideia e participa disso, participa daquilo, e se torna você esquece que é parte do Corinthians, é tudo uma coisa só. E isso é muito da hora, cara. É muito da hora essa evolução que as coisas acontecem. Sim. E agora eu quero saber o seu corintianismo também, irmão. Cara, eu tive fases, assim, como minha família inteira corintiana, claro que tem uns porcos lá, que a gente nem... Infelizmente. Tem Sempre a parte tem. ruim da família, né? Sempre. Mas gente. eu tenho pai, eu tenho vô, eu tenho primos, eu tenho tios. Nosso casamento, metade foi de Corinthians. Os caras foram de Corinthians. Então eu sempre tive uma influência muito forte corintiana. E lá para meados de 2005, foi quando a gente foi campeão, aí eu já comecei a querer, a pedir as coisas e ser, e por conta própria, sabe? Não, eu quero a camiseta do Corinthians, eu quero isso, eu quero aquilo. E aí você começa a vestir com vontade, sabe? É o que eu quero. E eu tenho certeza que depois que eu saí, as coisas intensificaram. Que parece que quando você perde, você começa a dar valor. Tem muito disso, sabe? Quando eu fui pra Irlanda, e aí eu comecei a ver os jogos à distância, falar, caralho, que saudade, que vontade. E aí você começa a ficar com mais vontade, mais assim, e aí você começa a usar a camiseta do Corinthians 2, 3, 4, 5 vezes na semana, e quando você vê, você só usa a roupa do Corinthians, tá ligado? E aí quando você vem pra cá, você compra 15, 20 camisetas, porque você não sabe quando você volta, e aí você começa a fazer coleção, e quando você vê, você é um viciado, tá ligado? Mas é isso, a gente fala, né? O Corinthians é um vício bom, é o melhor vício que tem, porque... E claro, tem gente que gosta de basquete, tem gente que gosta de... A gente é viciado no Corinthians, mano. Né? E quando você vê, a gente já tá aqui, tipo, pô, as meninas ganharam a Libertadores, vai ter o Mundial, vai ser em Londres, quando vai ser? E você já começa a olhar o calendário, pô, quanto tá a passagem pra lá? Vamos tentar ver? Vamos. Já começa a mandar mensagem pros caras de Londres, já começa a fazer um contato aqui, um contato ali, vamos ver o jogo? Vamos. Tem jogo da seleção, tipo, vai rolar um jogo da seleção contra Senegal. E aí, vamos tentar colar?
vamos levar e tal. Sim. E já começa E a aí organizar. vocês levam a faixa, Claro, levam leva tudo? Levamos leva tudo. tudo. Que da hora, Então, tipo, a mano. gente já tá começando a mexer os pauzinhos pra ver as minas No Mundial. no Mundial que Aham. vai ter em Londres. E o Mundial vai... É um mês de Mundial ou não é... Eu acho que é muito Não, a gente pouquinho. já entra É na umas três. semi. A gente já entra na semi. Ah, então é igual o do É, masculino, mais ou que é... menos, Tá, é. tá. A gente já tá pensando, pô, O nós vai na antigo do semi, masculino, fica né? O pra antigo do final, masculino, faz bate e volta, vai só na final se a gente passar. Mas e se não passar, Mas a gente já vai tá perder a se organizando. chance. A gente tá meio que pensando, Caralho, assim, da vamos hora. ver que dia que é, no meio da semana, puta, vai ter que pedir uma folga no trabalho. Aí começa esses, já tem que começa. começar antes já a Já se tamo- mover. Mas também se não der, a gente mete o louco e vai, sabe? Sim. E estamos mexendo nesses. Começa como, que nem eu falei, começa com o negócio, logo você já tá pensando em viajar pra ver as minas jogar, sabe? É muito legal, cara. Caralho. É. Ô, Stephanie, todo esse tempo aí de Irlanda, como é que partiu a ideia de você ir pra Irlanda? Conta um pouquinho do seu início lá na Irlanda e o start que você teve, né? Que vocês comentaram que é uma rede de apoio. O Corinthians, ele... Pô, quando você tromba um corintiano, você já é amigo da pessoa. Tá ligado? Isso é Corinthians. fato. Quando o cara manda um vai Corinthians, Já era. já era. Isso aí rolou lá também na sua primeira chegada lá? Como é que foi um pouquinho? Conta um pouquinho do início. Ó, então, em 2017, eu fui em julho de 2017 pra Dublin, né? Fui pra fazer intercâmbio. Eu me formei aqui em São Paulo e a ideia era só um intercâmbio para poder aprender inglês e voltar, assim como muitas das pessoas. E fui, né? Pensando, já tendo essa ideia de Pra ficar um ano. Pra ficar 8 meses. 8 meses. 8 meses Tá. lá, que é totalmente O inocente. 8 meses virou 8 anos. O famoso 8 meses. É. 8 meses, só 8 meses para estudar meu inglês, né, melhorar meu inglês para voltar e ter mais oportunidade aqui no Brasil, né, para entrar mesmo na área que eu queria. E fui em julho. A FLW já estava ali caminhando. Eu não sabia, né, mas cheguei lá. E aí procurei nas internets, assim, né, pra ver, Facebook, Instagram eu acho que não tinha, mas Facebook tinha uma página. Você procurou, tipo, eu quero assistir o jogo do Corinthians com alguma galera, com Com alguém. alguma galera, Tá. vou procurar aqui, Fiel Dublin. Achei uma comunidade no Facebook, entrei na comunidade, tinha um monte de coisa lá. E falei, vou mandar uma mensagem pro administrador. Na época eu não lembro quem era o administrador, mas não é mais a mesma pessoa. Aí mandei uma mensagem, a gente assiste em tal pub. Vou colar lá, né? Porque eu preciso assistir o jogo do Corinthians, que né? da hora. Morando aqui em São Paulo, né? Morei 5 anos em São Paulo e ia em todos os jogos. Então, meu Deus, eu preciso me organizar aqui para poder assistir o jogo com alguém. Quando eu comecei a morar no meu apartamento, só tinha uma pessoa que era corintiana junto comigo, né? Então, levei ela comigo e falei, não, vamos lá. Aí a gente chegou nesse pub, tinha uma galera, eles começaram a conversar comigo. Na época, eles estavam muito caminhando, assim, né? Como eu falei, acho que eles se organizaram. Ali em maio que foi que eles decidiram formar mesmo oficialmente a FLW. Mas Eu até então cheguei era em uma galera que Uma colava galera. assim aleatoriamente. Ou vamos assistir o jogo? Vamos, vamos Exato. no pub e tal. Exato, era Tá. assim, até isso em maio, né? Aí eu cheguei em julho, muito próximo, e comecei a conversar com essas pessoas, né? Comecei a me identificar, as pessoas que estavam ali já moravam há muito tempo já na Irlanda, né? Como eu falei, eles começaram a se organizar ali em 2012, então já fazia um tempinho já que eles se conheciam. Fui fazendo amizade, era tipo assim, é o que eu falei. A gente chega, a pessoa, vamos assistir o jogo do Corinthians. Onde vai ser o after? Onde a gente vai pra assistir, continuar a cerveja? Vamos pra minha casa? Vamos pra algum lugar? E aí já virava uma amizade, né? Aí já tinha algumas coisas em comum. Não, aí já era. Aí já tá inserido no grupo já. Já tô né? inserida no grupo. Aí eles assim, mas você fez publicidade, então que tal a gente se organizar e você ajudar a gente a fazer uma rede social aí pra FLW e a gente começar a intensificar mais, assim, trazer mais pessoas, divulgar a FLW, né? E tentar juntar mais pessoas para cada vez... o que aconteceu com você, poder ajudar outras pessoas também. Falei, vamos? Tô topando. E aí foi isso. Aí ajudei na criação do Instagram ali, né? Que eu acho que ali em 2017 o Instagram era bem forte. Ajudei também na página do Facebook, né? Ajudei os meninos a conseguir organizar melhor, né? E assim, tinha vez que era num pub, tinha vez que era em outro, então essa divulgação também ajudava as pessoas a se organizarem no pub certo, no horário certo, né? Porque às vezes também estava confuso por causa do horário, né? Que sim, a sim. gente tem um fuso horário diferente, né? Dos jogos. Então, ajudei muito nessa parte, a gente se organizou bastante nessa época. Patrimônio também, né? Trazer umas bandeiras, fazer alguns artigos, né? Para já começar a rodar alguma coisa, né? Tentar
trazer os nossos artigos. A produção desses artigos vinha do Brasil ou vocês faziam lá? Olha, o começo foi lá e continua lá, mas tem algumas, por exemplo, a nossa faixinha que está aqui, ela é daqui do Brasil. As nossas bandeiras maiores, elas vieram do Brasil. Teve outras bandeiras que ficam expostas lá nos nossos jogos também, que foram doações de torcedores ali também, que já foram embora da Irlanda, mas que deixaram os patrimônios, mas que a maioria vieram todos do Brasil, tá, gente? A gente tem muito essa cultura da bandeira, né? Tem. Então, E pode ser uma bandeirinha pequena, você vai levar com você, tá ligado? vai Sim. botar na tua mesa, vai botar na tua coisa. Então, a gente tem muito essa cultura de levar bandeiras, igual aqui, essa do background. A gente tem bandeiras mais ou menos desse tamanho, Sim. padronizadas com o nosso logo, nosso nome, da nossa cara. Uhum. Isso é verdade. Questão do logo também, a gente pensou muito no logo, A né? letra, né? Tem A toda- letra, sim. O logo que a gente usa hoje, né? A gente tem outros logos que a gente foi criando com o tempo, mas o principal é o logo que é uma harpa, por causa do símbolo da Irlanda, né? Que é uma harpa. A principal cerveja da Irlanda é a Guinness. E se você É boa? Ou mais ou menos? É a preta e branca. É a Skol do Ela é Brasil? preta e Ela é preta e branca. Ah, então é boa. É boa. Não, ela é uma cerveja stout. Uma cerveja stout preta, escura. Ah, ela não é... ela não é numa naipe bem genérica, num naipe meio caracu. Sabe? Ela é bem pretona, escura, com uma espuma branca. Ó, Não tem o mesmo gosto, claro, mas visualmente parece muito. Isso. mas o gosto é mais voltado pra clara, pro chopp Não, Pilsen. ela é muito mais torrada. Um gosto de café, vamos dizer assim, bem entendi. genérico. Isso. E aí a gente... Você consegue comprar aqui. É? É um pouco caro, mas você consegue. É verdade. Acho que pão de açúcar deve ter, Deve né? Que vender, vende as... deve Com certeza. Uns 40 contos você deve comprar. Sim, legal, vou tomar uma depois. Tome. É muito boa. A gente, nos pubs, assim, a gente sempre toma uma Guinness. Mas é isso, aí foi a criação do nosso logo, aí a gente começou a criar esses logos, começaram a surgir, assim, mais pessoas para organizar, então a gente criou uma organização onde cada um pudesse ajudar em alguma função ali, né? Produção de artigo, rede social, questão financeira, né? Por mais que a gente seja, tipo assim, FLW se mantém como se mantém, né? Não é tanto dinheiro que roda, mas a gente tem uma parte financeira também. Então, meio que se organizando mesmo, tá? Para cada um poder ajudar ali numa É um parte. movimento, né? Um movimento. Para que dê certo, para que a gente faça pela torcida também, para que as pessoas cheguem e se sintam acolhidas pela gente, mas que haja um pouco de organização também, não, tipo assim, tudo muito, sabe? Tipo, vamos se encontrar e só se encontrar só 5 pessoas, sabe? Não, a gente quer que se encontre muito mais, que a gente, né, continue cada vez mais pessoas se juntando junto com a gente, que é essa a ideia. Então, ali em 2017, a gente começou isso. Junto com a FLW, eu também, né, eu cheguei como intercambista, então eu cheguei para estudar inglês. Então, lá na Irlanda, intercambista pode trabalhar e estudar, né? Então, eu estudava na parte da tarde, trabalhava de manhã, e aí saía ia para a escola, e depois da escola eu ia trabalhar de novo. Porque lá é por hora, né? Não tinha como, né? Se eu queria me manter na Irlanda, não tem como. Você tem que trabalhar muito. Pra se manter. Pra se manter. E aí foi tudo isso. Então, tipo, no meio de tudo isso tinha a FLW, então eu também já fui me enganjando bastante, assim, em rede social, né? E tudo mais com eles. Então, era uma coisa que, como o Vini falou... me aliviava também, porque é a tensão de você, né, acordar cedo, trabalhar, ir pra escola, depois trabalhar de novo, depois... E aí tinha um jogo do Corinthians, hoje pelo menos tem um jogo do Corinthians. Eu vou encher minha cara hoje eu... e gritar. E se sentir pertencido, né? Com as fora pessoas. E outra, o teu parça do lado também passou pela mesma coisa. As histórias não É a mesma coisa. O outro parça também. Tá Talvez se fudendo o no trampo trampo, diferente. tá. O cara tá fazendo café, talvez você lavou uma louça, o outro cara serviu, também trabalhou no bar. Sim. Tinha caras que trabalhavam no bar, que ele servia até a hora do jogo, ele saía do bar, agora eu vou curtir. Sabe? Ele Exato. tava servindo breja pra galera no pré-jogo. Exato. Porque ele trabalha naquele Trampa bar. no pub lá. No mesmo bar. Ou às vezes em outro bar. Ou vou conseguir chegar só no segundo tempo porque eu tô trampando. O cara sai na hora que ele vai, ele já pega um copão. Agora eu tô livre. Agora tô no Brasil, é um pedacinho do Brasil, né, Exato. mano? Exato. Nossa, isso acontece, assim, diariamente com a gente. Essa ideia do pub, né? E, assim, nos pubs, geralmente quem serve a cerveja pra gente, às vezes é brasileiro, a maioria das vezes é brasileiro. Ou estrangeiro, né? Ou estrangeiro não, Exato. imigrante, né? E um imigrante ali, então, assim, a gente se sente também, né, nessa ideia do... Empático, né? Que foi o empático. que você falou.
todo mundo no mesmo nível ali, tá ligado? A mesma E parada, outra, tá pode ligado? ter um cara que Mesma já é vivência. diretor que lá é igual o Coringão, cara. Não, é a Sabe? mesma parada. Você Foda-se, bota todo você mundo pode estar... no meio, foda-se de onde você é, o que você Exato. tem. Mano, a gente tá aqui pra curtir. Se você não, eu vou reclamar Pelo se você não Corinthians. cantar. Não se, sabe? Só canta. Tá É que ligado? você falou que é o puxador, né? Não é tão assim, mas a gente tem uns. Puxador é o Marcão. Marcão, o Liedson. O Liedson é bom. Um molequinho de 1,5 m, assim, pequenininho, magrinho, mas com vozeirão. uma voz do cara. E falar, vocês estão falando nomes assim, claro que vocês vão. É foda, eu falo pro convidado não falar nome, porque às vezes vocês esquecem de alguém, depois vocês são cobrados. Não, mas os puxadores a gente sabe. É, né? gente mas sabe assim, quem é. fala um pouquinho assim, o pessoal da Fiel Toronto, eles têm o pico deles lá em Toronto. O pessoal de Sydney tem o Pirmontão lá, que é o ponto fixo. Sensacional. E aí você comentou um pouquinho da história do início. Hoje a Fiel Dublin não é um ponto de encontro, não é nada oficial, mas vocês têm um pub oficial, que é só lá que vocês vão? Sim, ó, a FLW ela começou a assistir os jogos no Shed, que é ali na Parnell Street, mas é apelidado por australiano. A gente sempre assistiu os jogos lá, mas desde o começo desse ano a gente mudou de pub, um pub que abraçou a gente, porque assim, esse pub do australiano, a gente assistia os jogos, mas também dividia com outras torcidas. Do Brasil. É um sport bar. Tem tudo quanto é esporte. Tudo quanto é esporte. Então, assim, com outras torcidas também brasileiras, mas maioria europeia. Então, assim, às vezes a gente tá assistindo o jogo do Corinthians, às vezes tá passando o jogo do Liverpool, a gente tava passando o jogo ali do Campeonato Às Espanhol. vezes passando a Copa do Brasil de outro time. Exato. Então. Tem os caras do Bahia também, da torcida do E Bahia. já teve vezes a gente assistiu TV olhando pro telão e o cara atrás da gente tá vendo o jogo do Flamengo e aí nós toma gol. E a galera deles. E a galera zoa a gente e aí já, sabe... já teve jogo da gente assistir derby, a gente assistindo em cima e o São Paulo assistindo embaixo. Ah, não. Porque... Não, mas aí os caras... Porque a organização também é brasileira. Então eles sabem, não pode misturar essa galera. Coloca alguns lá em cima, os caras lá embaixo, sai essa galera primeiro, depois sai essa galera. É igual o estádio mesmo. É. Igualzinho, E gente. a gente Não é torcida gritando, única indo na lá. beira assim, gritando de cima pra baixo. Não é torcida única. Então... Caralho, mano. São coisas que a gente tem que passar, porque é aquele negócio, é a estrutura do bar. Sim. E era sim. um bar de estrutura. Pô, E você o tem um cara é telão- brasileiro, o dono ou não? Ele é não, gringo? não é gringo, Não é mas gringo, o manager é brasileiro, o cara que serve é brasileiro. E no final das contas, a gente tá rodando o bar. O tanto Sim, que aquela galera tá- bebe... E é semanal, né? Exato. Então Exato. toda semana vai ter lá. Então, Sim. às vezes é até engraçado que a gente chega, tá... O corredor deve ter umas 80 TVs dentro do bar. Em vários pontos, Aham. assim. É bem grande. A gente chega, tá, onde vai passar a TV? A gente tem uns nomes, é o cantinho, é a salinha ou é no telão, que é geralmente onde a gente assiste. Você vai, atravessa o pub lá, tem duas telinhas, mais ou menos o tamanho dessa sala, com uma TV aqui, outra TV ali, e começou assim. Quantas pessoas vão? É jogo importante? Pô, nós vamos meter quantas pessoas? 80 pessoas? Pô, dá pra gente tentar negociar a salinha, que é uma sala que já tem um telão, meio que igual esse aqui. E aí a gente consegue fechar uma sala só pra gente. Ah, não, é final, é não sei o quê, pô, bota no telão. É um telão aí, como se fosse fechar o bar pra gente. Aí Tá. coloca naquele telãozão. Isso. E isso é fruto também da organização, porque se tem 10 caras assistindo aqui, 10 assistindo lá, a gente vai ficar sempre assistindo numa salinha pequena, numa TVzinha pequena. E mó Então, galera daí. exato. Não dá E aí estrutura. é muvuca. E aí consegue negociar, por exemplo, uma breja mais barata. Ó. Consegue negociar uma porçãozinha ali, bota ali no meio ali, todo mundo vai e belisca um negocinho Sim, ali. Tipo, por exemplo, hoje, é o que eu tava falando, a gente mudou de pub, por quê? Porque o dono do outro pub, ele já tinha, né, tipo, os seguranças que trabalhavam lá nesse pub, eles eram todos corintianos. E eles sempre estavam lá falando, ó... Que é esse do Sport Bar que vocês estão contando, né? Isso. É do novo pub que a gente Ah, tá do novo assistindo. pub, tá, Isso, do tá. novo pub que a gente tá assistindo. Esses seguranças que trabalhavam lá, porque assim, o pub que a gente tá falando é de Sport Bar. Este pub que eu tô falando agora, ele antigamente era só de música, sabe? Tipo assim, tinha um showzinho aqui, um showzinho ali, então era mais focado na parte de musical. Mas aí o dono decidiu que eles vão virar um Sport Bar agora. E como ali tinha muitos corintianos já trabalhando com um dos managers lá, eles deram essa ideia. Por que você não fecha só com o Corinthians? Que é uma torcida grande, mas... E é semanal, né? Toda semana vocês vão estar... E aí aconteceu Colando. essa proposta que chegou no nosso e-mail. Foi assim, meu Deus. Ó que da hora. Chegou uma Conversando e proposta tal, lá. Porque tem outros times, alguns times têm, alguns times que não precisam ser nomeados. Nem precisa. Uma raça aí. A gente Sim, não precisa é, nomear.
que tem, por exemplo, o próprio bar. O próprio bar. Então eles O assistem... bar deles, ou é um bar... É a mesma coisa com a gente. Um bar filiado que se eu chegar lá querer ver o jogo do Corinthians, não vai passar. Tá. E a gente conseguiu agora ter o nosso bar. Então, meio que tanto faz onde o Flamengo vai assistir o jogo dele. Ou Copa do Brasil. A gente vai jogar contra Cruzeiro. o Cruzeiro. Vai O ser uma Cruzeiro quarta não e vai domingo. ver lá. É o Corinthians que vai ver lá. É isso. O Cruzeiro que se vire pra achar onde eles vão ver o jogo deles. Ah, Tudo bem que é legal. Corinthians e Cruzeiro. Mas se for o mano lá querer ver jogo do Cruzeiro no meio da galera da Fiel, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai entrar. Porque a gente agora E não é vai o ter, nosso não vai bar. ter BO A com o gente dono, vai botar, que vai... a gente vai botar a bandeira nossa. A sala vai estar lotada de bandeira. Eu não quero ver ninguém pendurando uma bandeira do Cruzeiro no jogo, na semifinal. Lá vocês podem grudar as bandeiras fora também do bar, igual o pessoal faz? Poder né? pode. A gente que não tem esse Costume tamanho. ainda. Mas eu digo assim, Há uma conversa. a gente tem umas bandeiras Aí. muito grandes. Sim, sim. Só que quando você pendura ela diminui. Porque ela fica. Quando você pega o prédio inteiro, Uhum. a gente prefere fazer um clima mais hostil dentro do bar. Do ambiente. E a gente coloca no bar. A gente tem uma bandeira que, se esticar aqui, fecha-se essa parede toda. Sim. E a gente levanta e pendura lá. Então, mesmo quando a gente assistia jogo com outras pessoas, a primeira coisa era: vamos chegar cedo para pendurar a bandeira. E a gente chegava lá e fechava o bar com uma bandeira que ia de ponta a ponta. Pra falar, tipo, meio que assim, ó, a gente que manda nessa porra. Sabe? Você vai assistir seu jogo, mas a nossa bandeira vai estar aqui. Pode crer. Então é meio que também mijar no Intimidar. poste, tá ligado? Não, Esse poste aqui é meu. intimidação. Não vem aqui não, tá ligado? Aham. Você vai pintar sua bandeira? Bota ali. Naquele teu cantinho ali, ó. Esse isso mesmo. telão, às vezes o jogo nem é nosso. Esse telão aqui, esse espaço é nosso. É nosso. Mas agora vocês não vão ter mais esse problema, né? E os irlandeses, espanhóis, às vezes chegava, tinha que cruzar todo mundo assim. Aí tava o cara do Barça vendo o jogo do Barça, um punhado de italiano vendo o jogo do Napoli, do Milan. E os caras não corintianos- perguntam do Coringão, Não, assim? então, eles chegam e é aquela torcida europeia. Canta 2, 3 músicas Teatro, na hora do teatro, gol. mais teatro. Um negocinho assim, porque a galera deles também são organizadas. Quem organiza geralmente são os loucão. Então até os caras do Napoli Dublin são os true Napoli, os caras napolizão. Então eles cantam uma musiquinha aqui, tá. A gente já chega com o batuque. E os caras ficam loucos com a gente, porque a gente não respeita ninguém. Nós chega foda. bum. Brasileiro e corintiano ainda, É, irmão. a gente chega com Igual essa o bagunça. bumbo, com a caixa, 50 caras entrando. Aonde nós vai assistir? Enquanto a gente não sabe, nós tá lá, bumbo, pum, cantando. E a gente canta 90 minutos. Eles ficam... E os caras cantam uma hora ou outra. E aí, às vezes, o som que tá passando é de um Atrapalha jogo. eles e tal. Às vezes, o som ambiente Tá. do pub é de um jogo específico. E aí não escuta mais porra nenhuma. Porque nós tá cantando. Aí é aquela clássica nossa, nós toma gol, a gente canta mais Exato. ainda, e os caras acham que a gente tá numa final. Aí a gente tá, o cara não sabe. Corinthians que a e Mirassol, gente, caralho. Corinthians e Mirassol na 18ª rodada, nós tá em 10º. Não é uma final. Você não sabe o que é uma final. E os caras estão, sei lá, na final da Copa da Itália. Um bagulho assim, tipo, incrível pra E eles. nós tá jogando com, Nós com tá o jogando Paulista de Jundiaí no Paulista. fora de aqui, casa na 4ª rodada do Paulista. velho. E os caras acham Sabe? que vocês... E os caras acham que a gente tá na final. Vamos lá. E gente gravando, irlandês gravando. Sim. Um dia que Nossa. tem, sei lá, 50 pessoas. Que não é o dia, O dia. a final, a semi da É isso da que eu ia Copa do perguntar. Brasil. A galera, hoje vocês têm uma organização, a Stephanie falou. Hoje, vocês têm noção de quantas pessoas são da Fiel Dublin? Vocês têm essa... Olha, regularmente... Ativas mesmo. Ativas gira em torno de 30, 35 pessoas, 40 de vez em quando. Depende da fase, do horário do jogo. Depende muito do horário Tá, do mas jogo. todo jogo do Corinthians, pelo menos, vai ter alguém lá. 20. Cara, vai ter 20 pessoas. 20 pessoas. No pior dia, Legal, no pior legal. horário, contra o pior... Mas sabe tem, assim, vai estar. É o Corinthians, 16º colocado, jogando fora contra o Bragantino, 1h30 da manhã. Vai ter 20 pessoas. Caralho. 15 pessoas, 20 pessoas. Isso de semana. Não, quinta-feira. Uma Terça-feira, uma quarta-feira. Terça-feira, 1h30 da manhã. Que o jogo vai acabar 3h30, vai ter 20 pessoas lá, vendo numa TVzinha pequena lá, organizado, Sim, vai sim, ter. é. Agora, vai ter. um jogo de domingo, 4 horas da tarde, que pra gente vira 8, aí já junta 30, 35, 40, Copa do Brasil,
um jogo importante, aí já tem 100, 150. Caralho. Aí final é poucas ideias. É Aí 300, eu já perco a 400. mão. E aí, falando em final, conta um pouquinho da final do Paulista. Como é que foi a organização? E vocês estavam no Sport Bar ou foram nesse Pico Novo já? Não foi no Pico Novo, foi no Sport Bar mesmo. Mas, assim, foi um recorde pra gente nesse último final de campeonato aí. Foi, assim, incrível, porque a gente conseguiu fazer nosso samba de pré-jogo e foi, assim, A gente maravilhoso. fechou uma sala pra fazer o samba. Maravilhoso. Foi, assim, clima PDE. Foi perfeito. Muito porque lá em Dublin, por ter muito brasileiro, tem muitas festas de pagode lá. E a maioria dos pagodeiros é tudo corintiano. Então a gente só organizou direitinho, falando assim, galera, vamos fazer um pagode agora pouco. Porque aí os caras que sabem tocar as porque tem paradas. muito cara bom de samba. Porque a comunidade brasileira na Irlanda é muito forte. Uhum. E igual ela falou, a gente olhava e falava assim, caralho, tem 10 mano aqui. O cara do surdo, o cara do cavaco, o cara do pandeiro, o cara do não sei o que é corintiano. Se a gente se organizar e juntar mais 2 e achar mais 2 instrumentos aqui, por que ela não faz só o nosso? Pra tocar nossas músicas, pra cantar Tia Anastácia pra pré-jogo, Sim. cantando a bagunça. Porque um pagodão normal, uma coisa que acontecia muito era a gente assistir nesse Sport Bar, antes era um pagodaço, aberto pra qualquer pessoa, ir de qualquer roupa. qualquer Brasileirão camiseta, mesmo, de brasileiro, boa, curtiu. começava o jogo, a gente só ia pra salinha e ia assistir o nosso jogo. E a gente sempre falando, pô, esse samba podia ser nosso, né? A gente podia fazer um pré-jogo, samba nosso pra causar, pra zoar, pra unir a galera. E demorou pra juntar isso, a gente conseguiu agora. Conseguimos Porque agora. faltava pessoa. Também não adianta fazer um pagode pra 30 pessoas Sim. num horário... Porque o pré-jogo, o jogo da final foi Meia-noite. meia-noite. A gente começou Pra às 10 vocês horas. era meia-noite de uma quarta-feira. A gente começou às umas 10 horas. Então 10 horas, 9 horas, começa a se juntar, já passa o som e tal. 10 horas, o pau torando. Já tinha o quê? Umas 150 pessoas, né? Porque, Na assim, salinha. como essa salinha, ela cabe 150 pessoas. E a gente, assim, ó, chega cedo, porque Lotou, acabou. lotou, acabou. Só que, gente, eles abriram a porta da salinha, assim, tinha tanta gente. Tinha E tanta. bagunça, e aí... Isso aí vocês nunca tinham... Foi essa a foi a primeira primeira experiência. vez. Foi a primeira experiência. É que 2022 teve a contra o Flamengo, mas vocês não... Não, a gente não fez o pagode. A gente não fez Sabe? Entendi, A gente mas fez reuniu a festa, também, tá, não, tá. claro. Sim, isso Teve aí a aconteceu. final... O pagode em si foi nesse o dia. sambão Tá, mesmo, a gente tá, conseguiu organizar. Pagode de Corinthians. Tá. Juntou todos os corintianos e, mano, eu não conheço, mas tem um cara que toca surdo. Pô, mas esse cara não é corintiano. Tá, vamos achar alguém que é corintiano. Ele não precisa tocar tão bem assim. Ele precisa saber o básico, claro, pra não estragar o samba, mas ele tem que ser coringão. A gente prefere um coringão se divertindo, batendo tambor, Mas é Coringão. mas tá coringão ali. pra Isso se foi divertir isso, e pilhar a galera do que um profissional palmeirense pra estar lá na nossa vibe, sabe? Conseguimos, fechamos, organizamos, um fazendo contato com o outro, esse cara sabe, esse cara manja, fechamos uma galera, e aí nessa um aparece e toca um cavaco, aí dá uma cansada, vai pegar uma breja, outro cara entra no cavaco e troca o pandeiro, e foi rolando, foi rolando, e a galera atrasada já foi pegando um lugar melhor no bar, porque é bagunça, É verdade. e ao mesmo tempo a galera ansiosa pelo jogo já tava bebendo desde o meio-dia, Tá que pariu. fazendo faixa. A gente fez umas faixas de 51 pinga no spray, num pedaço de pano. Sim, E aí foi o clima incrível. foi aumentando sem a gente. Um ou outro cara lá de fora, o Neto Exato, foi lá, sim, nem era juntou 2, 3, organização, isso aí 4, foi tava eles fazendo o sozinhos. churrasco deles, pré deles, meio-dia, pediram o day Tava off. trabalhando, gente. Já chegaram louco 10 horas 10 horas da noite, com faixa, escrito à mão no spray, num pedaço de pano, de toalha, pendura ali, pendura ali. E assim, cara- e assim que acontece. É cada um ajudando. A gente é uma organização, temos as pessoas lá, mas assim, todo mundo. Todo mundo é todo parte mundo do querendo negócio. ajudar, sim, É, gente. Não, faz isso E aí, mesmo. quem precisa. E aí, a bandeira? Cadê a bandeira? Já tá aqui, né? Tem uma malinha desse tamanho aqui, tudo enroladinha. Já tá um pendurando dali pra lá, o outro já pega, já pendura daqui pra cá, Sim. o outro já organiza aqui. Então é coletivão. É, Da hora, mano. Então, essa parada do pub e e tem todos os tipos de corintianos, né? Tem os maloqueiros que vão estar lá gritando pra tela. Vai ter os caras que vai estar na música, vai ter a galera que é mais só de final, tem o torcedor casual, tem o torcedor quieto, que é o que prefere ficar no cantinho. A muvuca tá lá, ele tá ali no cantinho, vendo na telinha dele, como se fosse um torcedor de sofá. Uhum.
mas tá lá. É corintiano. É corintiano. é. E aí a gente gritando, e na hora de gritar a galera vai, hora da foto, junta todo mundo. Então tem todos os públicos. Tem o público da Norte, tem o público da Oeste Superior, tem de tudo. Só tá lá num local diferente, numa disponibilização diferente, mas tá lá. Pô, eu acho Então- que nessa final aí você tirou umas fotos da hora, hein? Pô, foi. Ah, mas é Nossa. fácil, cara. Eu Nossa, falo assim, umas tem o lado fotonas. técnico, tem o lado de conhecimento? Tem. Mas, cara, você tem os caras fazendo a festa, você só aperta o botão, sabe? A festa é da galera, você só retrata. E dentro disso Sabe? tudo aí, eu queria saber como que vocês se conheceram. Você falou que foi por causa do Corinthians. Eu e a Larissa, a gente se conheceu por conta do Corinthians também. Foi na Mas eu própria queria saber FIOW. como é que vocês se Por conheceram. causa da FIOW, olha Foi na só. FIOW. Foi na FIOW. Foi... Ele Eu foi... morei em eu morei em outra cidade. Então, eu fiz o meu intercâmbio em 16 em Dublin. Um ano antes dela. Eu entrei em Dublin, eu entrei como a mesma coisa da Stephanie, como estudante. A diferença é que eu consegui tirar o meu passaporte e isso me deu liberdade para não ser mais um estudante intercambista. E aí eu tive uma oportunidade de emprego em Cork, que é no sul da Irlanda. É outra cidade. A Irlanda é muito grande? Ou é Você suave? cruza assim? de sul para norte em 3, 4 horas. Nossa, suave. Então, eu Sabe? tava 3 horas de Dublin, em Cork, mas meus amigos eram em Dublin, a bagunça de Dublin em Cork. Agora Cork tá começando um embrião organizando. de torcida, mas quando eu tava lá não tinha. Então, pô, quero ver o jogo. Aí, E aí? Dublin é a capital. A né? Capital da Irlanda. Tá. E eu em Cork lá sozinho, pô, quero ver o jogo, vamos ver. Tem um monte de corintiano, e deve ter alguém. Vamos num pub e tal, mas toda oportunidade que eu tinha de ir pra Dublin, pra ver em Dublin, eu ia. E a Tef já tava aqui. Ainda E a tem Tef, desse- eu gosto de zoar ela, a Tef era a menina chata da lista. Eu reconhecia ela por ser essa pessoa que ia de cabeça em cabeça É que Que pedindo você assinatura. mandava pra ela, vou colar aí e tal. Não, ela tinha uma parada que É que, agora não que tem na, mais. É que na época a gente queria, tipo, entender quantas pessoas tinham. fazer um tracking. Eu queria conhecer as pessoas. Uhum, né? você tava organizando, né? esse ela jeito, registrava a gente querer assinatura conhecer, me de aproximar, presença. Sabe? Porque a gente sempre tem uma pré-lista. Tipo, pô, você quer colar no jogo? Vamos, bota lá teu nome na lista. Pra saber, pô, vai 30, 40, 50. É que Tem o gente pub ele se vai, que organiza não com tá na staff, lista, né? Então a gente é. precisa mandar uma lista. Um número X ali Pensa pra... numa sala desse tamanho. Tá. Se nós falar que vai 200 pessoas, não cabe aqui. Então vamos disponibilizar uma área maior. Tem gente que vai sem botar nome na lista, tem gente que bota o nome na lista e não vai. Mas a gente sabe a média. Tá. E a Tef, naquele momento, ela é uma pessoa que ficava pedindo assinatura. Às vezes fazia sorteio. Então, sorteava uma camiseta, qual que é o número 25? Aí que tá da lá, é o Vinícius Martins. Então eu via ela enchendo o saco da galera pra assinar a lista. Então eu conhecia ela. A gente começou a conversar numa época de neve. É. Que teve uma neve muito uma forte. nevasca lá. Mas você tava morava em tava em Cork Cork. ainda. Morava em Cork. E aí, como eu já fazia parte da Fiel Dublin e ela começou a partir da organização, ela não me conhecia. Eu já conhecia a Fiel Dublin. E aí teve uma neve muito grande e a gente fez uns bonecos de neve. E aí eu em Cork fiz um boneco de neve, coloquei a camiseta do Corinthians e marquei a Fiel Dublin, porque eu já conhecia uma galera. E aí nessa a gente começou a conversar. E aí papo vai, Instagram. papo vem, aí eu vou em Dublin nesse dia, vou estar em Dublin, vamos trocar ideia, vamos ver no jogo e tal. E aí começou. Aí se Começou esse conheceram, papo, e aí eu tive uma oportunidade de voltar pra Dublin. Isso a gente já estava namorando, meio que à distância. É, a gente É que é pouca diferença, mas É. lá é A distância, gente né? ficou Você acaba... uns 6 meses meio que na Aham. distância, nesse eu vou pra cá, vem pra cá, ou jogo no sábado, pá, então eu vou na sexta, vejo o jogo aí, volto no domingo, e nesse papo vai. Acabou que em 17 eu voltei pra Dublin. Aí a gente começou a morar junto e tal, e aí foi. E Legal. aí... E aí desde- casaram, tem quanto tempo? Menos de um semanas? mês. 3 semanas? Ó, que da hora. Dia 4. Foi 3 e 4, né? É. Civil no dia 3, Três. casamento no dia 4. Sim. Metade da galera. E foi um casamento bem assim. Leve. E conta pra Fiel como que vocês casaram, né? A roupa. Eu tava de Ted Lápidos e ela tava de Ramon Carranza. Eu adorei, gente. Foi maravilhoso. A gente. Metade da festa foi terninho, uma coisinha mais social, só pra galera perceber que ainda é um Que é o casamento. casamento, não é o jogo do Corinthians, né? Mas tinha tio, primo, meu vô, muitos parentes indo de Corinthians, porque eu Corinthians, falei, né? galera, vai leve. A gente quer que a galera sinta confortável. Não quero que você se preocupe em botar um smoking. E a galera falou, quão leve? Aí eu falei brincando.
Cara, se quiser ir de Corinthians, vai. E Compraram nessa muita que ideia. eu falei, se quiser ir de Corinthians, vai, a galera levou ao pé da letra. E tinha mais de 10 pessoas, 15 pessoas de Corinthians. E aí nessa que um tava de Corinthians, caralho, podia ir de Corinthians mesmo. Eu tenho uma camisa do Corinthians na minha bolsa. E aí levou. E aí eu tinha umas 5, 6 camisas do Corinthians guardada. E só as relíquias. Porque eu levei Até pra de fazer... lápis, porra, do Pra caralho. fazer como se fosse o nosso álbum de casamento. Uhum. Eu tinha 95, eu tinha da Souvenir, do Marcelinho. Eu fui comprando algumas. Nesse tempo que Nesse você tava tempo que fora. eu tava lá, mandando entregar aqui. Caralho. Porque eu já sabia que eu ia vir pra Aham. cá. Então quando eu cheguei eu tinha umas 6, 7 E camisetas. só as... Só as relíquia. pedradas, 90. Colecionador. E aí eu falei pra ela, e se a gente fazer um albinho nosso com a camiseta? Aí ela na hora, eu quero essa branquinha do Corinthians aqui. Que ela gostou muito do logo do Corinthians, que é um Aham. charme aquela camisa, Nossa. aquele logo do Corinthians da Ramon Carranza. É. E aí eu falei, então tá, então eu vou de terno, peguei uma até de lápidos preta. E aí ficou um preto e um branco. E aí metade da festa foi eu de Corinthians e ela de Corinthians. Tiramos a sessão de fotos. Mas senão você vestiu de noiva, assim, não Não, foi? ela tava de Eu noiva. tava de noiva, assim, tava com um vestidinho leve. E mas com a coloquei- camisa do- coloquei E aí ela do botou a camisa do Corinthians cima. por cima e aí, da metade pra frente, já tiramos umas fotos sérias. Agora... A Agora, parte... Só de fazer ali, depois, e aí a irmão, gente esquece. estourou o pau, botamos a camiseta do Corinthians e aí foi até o fim da festa. Nós, agora é nós. Tá? Que da hora, Estamos em que da casa. hora. Pô, muito legal poder conversar com vocês. O papo é rápido, a resenha é rápida, mas se a gente pudesse ficar falando aqui 3, 4 histórias. horas, tem muita história, Papo tem muita tem. coisa. Mas eu acho que o que eu tiro de... Acho que quem tá assistindo a gente, né? Tanto as pessoas que estão nesse momento, muita gente de fora acompanha a gente. Tem o pessoal da Fiel Lisboa também que acompanha a gente. Cara, do mundo inteiro, Brasil inteiro. Eu acho que a gente tira disso tudo é o corintianismo. Olha o que vocês estão compartilhando aqui. Eu não conhecia vocês. Pô, É. a gente já trocou uma ideia. Pode ser que um dia eu vá pra Europa, a gente já vai se Sim. trombar. Vocês estão compartilhando coisa pessoal de vocês, que vocês casaram. E o que você fez, o movimento que você trouxe desde 2017, só que já tinha as pessoas lá. É esse o Sim. ideal que a gente traz pro Casal Coringão. A gente quer escutar histórias de corintiano, E porque o legal maior é patrimônio motivar também. da torcida somos nós, é vocês, Exato. somos é nós. uma torcida que tem um time, né? É diferente. E uma coisa que eu acho que eu tava conversando com ela, a gente percebeu que mais pessoas estão querendo conversar com a gente. Não sei qual foi o pivô. Eu acho que o jogo com o Corinthians Casual abriu as portas para as pessoas olharem. Fala um pouquinho desse jogo. A aí. gente já sabia da existência, a gente é de fora, aí a gente sabe, a gente da Fiel Dublin sabe que existe a Fiel Porto, sabe que existe a Fiel Lisboa, sabe que existe o embrião da Fiel Malta, Do o mundo embrião inteiro, da sim. Fiel País, talvez até maior do que eu imagine, sabe que tem a Fiel Sydney, mas isso motiva, por exemplo, alguém que mora em Madrid, eu sei que tem a Fiel Madrid, mas alguém que mora em Barcelona, pô, vamos juntar esses 4, 5 caras aqui, vamos fazer uma Fiel Barcelona, tem a Fiel Tóquio lá, a Fiel Japão, Fiel né? Japão Gigantesca, Inclusive referência. é subsede, né? Subsede, os então. Gaviões Japão. Mas, É. por exemplo, peça uma Fiel Londres tem lá, mas pensa uma cidade, Alemanha. A gente não conhece uma Fiel na Alemanha. Itália Pô, também. junto um Fiel Roma, vamos pensar assim. Itália a gente não conhece. Deve ter uns 4, 5 loucos Com lá em Roma certeza. que Sempre tá tem olhando gente. pra essa galera. Tava escutando a história de vocês que começou... Pra começar, a galera da Fiel Cork e da Fiel Droguedá, começa com um embrião. 4, 5 pessoas, 2, 3. Sim. 5, 6. A gente começou com 4, 5, 6. E aí, nessa, é difícil, claro que é. O começo é sempre Mas- difícil, gente. Começa um embrião, faz uma bandeira, vai num pub, pendura a bandeira. Compartilhe o Às vezes vai corintianismo, né, começar mano? um gringo, às vezes um italiano lá de Roma vai ver, vai começar a gostar. Vai aumentando essa galera. Porque a gente começou a perceber que com o jogo, já podemos falar um pouquinho sobre isso, as pessoas estão vendo, e perfis como você, como outros perfis, começaram a perceber que, pô, tem um cara lá do outro lado do país que também é corintiano, que também tá assistindo. E que da hora, sabe? Porque muita gente acha que a gente vai pro outro lado do país e a gente não acompanha, não sabe que existe arroz e feijão. Sabe? Existe o Corinthians, existe, a gente assiste o jogo. A gente dá o nosso corre, assim, não vai passar às vezes não passa na Globo, às vezes a gente assiste Não, hoje em dia tá foda. a gente Hoje em dia é em assiste vários lugares. num Futimax, às vezes. Sabe? Assiste num A IPTV, gente se vira. sabe? Quando a gente vai num pub resolver, como é que vai passar?
Não, a gente Exato. compra um IPTV, uma caixinha, a gente dá pra você pagar 15 conto pra poder assistir. A gente também faz o nosso corre pra poder fazer funcionar. Então, isso tudo que motive e que aumente a visibilidade, não só pra nós de Dublin, mas um cara lá do meio de qualquer lugar do país, um cara da Amazonas que torce pro Corinthians, que vai pra Lisboa, vai pra Coimbra, vai pra Porto, vai pra Frankfurt. Pô, será que tem uma fiel lá? Será que tem uma galera que vai pra lá? Ou o cara que já mora na Irlanda, vai fazer um intercâmbio na Irlanda e vê que existe? Pô, eu vou assistir um jogo lá, eu vou acompanhar, vou pra Londres, ou vou de passagem. Que nem, É. você vai passar um rolê, Sim, vou viajar. Sim. Pô, vai passar jogo, aí vocês vão se organizar? Ou não, vamos tomar uma breja. Exato. Vamos fazer essa conexão. Pô, tem como você trazer uma camisa do Corinthians pra mim? Você traz uma palavra, porque a gente tem essa pouca... A internet facilitou muito isso também, né? Nossa, Sabe? demais. E tem gente que conhece a gente, nunca foi pra fora e fala, pô, esses caras são da hora. Sim. Quando eu tiver a chance, eu vou lá ver um jogo com vocês. Vai ser muito bem-vindo. E eu acho que essa ideia das fiéis pelo fora do mundo surgiu então a Fiel pelo Mundo, né? Que hoje a gente aconteceu o que aconteceu, esse jogo contra o Corinthians Casuals, que assim, foi incrível, né? A Fiel Londres que organizou, mas todas as fiéis estavam envolvidas. A gente tem um grupo no WhatsApp, tá? Que tá todo mundo ali, assim, esse grupo a gente só compartilha experiências, compartilha o que a gente pode ajudar cada fiel, porque assim, no final, a gente passa pelas mesmas coisas, saudade de casa, saudade do Corinthians, dificuldade nos horários, onde vai passar, como que a gente pode trazer mais pessoas, então assim, a Fiel pelo Mundo é isso, e o jogo foi, assim... Foi o auge de tudo, essa organização. O Foi Corinthians o auge Casuals do Corinthians fora do Brasil. E o Um dos Corinthians maiores Casuals... movimentos, A tirando gente, do Japão. Pra quem não sabe, desculpa Sim, cortar, não, pode o que falar. aconteceu foi um jogo entre os torcedores das fiéis pelo mundo. Então juntou, vou falar o nome genérico, Eu mas tenho todos houve os nomes. muito mais. Londres, Dublin, Porto, Drogheda, Malta, Paris. Até a Fiel até Kush Fiel tava... Sydney, Fiel Kush tava Kush. lá, que a Kush... Foram A de Kush é da Austrália, É da pô. Austrália. O Léo, um abraço pro Léo lá. Esses caras juntamos uns pés de rato, cachaceiro, pra jogar, representando lindo. a Fiel pelo Mundo, e consequentemente o Corinthians, contra o time do Corinthians Casual. O time... Como é que chama? Foi os All-Stars, os veião. Que vieram, Isso, o inclusive, que jogar vieram aqui na aqui, Arena. aham. Na Arena. O Tem o carecão lá, que é o mais capitão famoso. jogou na Arena quando o Corinthians fez uma homenagem pra eles. Isso. Ele estava lá no jogo contra a Fiel. A gente montou um time, jogou contra eles e fez uma puta de uma festa. Sim, olha... Então esse foi o evento. Então veio gente de todo mundo, veio TV, veio emissora. O Corinthians ajudou? O Corinthians, ele ajudou sim. Todos os meninos que jogaram contra o Corinthians Casuals ganhou uma camiseta oficial desse ano com o nome de cada um atrás e com o símbolo da Fiel pelo Mundo embaixo. Fazendo oficial uma- da Nike. O Corinthians mandou. Mano, o Corinthians Foi mandou uma pra cada isso é uma um coisa que a participou. gente Que da hora, uma mano. crítica pro nosso Coringão. Eles poderiam olhar mais para essas torcidas. Também acho. Eles poderiam olhar mais para outras... Pros movimentos. Pros Os movimentos. movimentos, Reconheça ou não reconheça, suporte ou não suporte, poderia ter um reconhecimento um pouco maior, vindo do Corinthians como um apoio. Tipo, galera, ó, semifinal tá aí. O que vocês precisam? Talvez uma divulgação. A gente marca o Corinthians. Sim, Compartilha. Porque Exato, uma coisa porque que o espaço acontece que é o vocês dão aqui Coringão pra ganha. gente é pra divulgação também. Quando o Coringão Com certeza. ganha, eles sempre compartilham as fiéis pelo mundo. Mas o dia a dia, a gente tá falando não só do Corinthians campeão contra a porcada no Paulista, que nem a gente falou. E aquele jogo do Mirassol na 14ª rodada, que tem 30 cara lá. Vamos falar, aposta lá, a gente vai marcar o Corinthians, a gente sempre marca. Compartilha um jogo desse. Fala assim, ó, a galera lá tá vendo a gente. Sim. Se você tá lá de bobeira, cola lá. Faz um artigo, a gente faz sorteios, manda umas 10 camisetas pra gente sortear durante o ano. Sim. Sim. Faz
um apoio diferente, eu acho que sabe? isso falta, mas falta muita coisa também, né? Falta, mas isso é uma falta. coisa que... A gente teve com o departamento, o Rafael Castilho, que hoje é do departamento cultural do Corinthians, ele tá com uma ideia de voltar a... Puta, agora me faltou o nome. Que foi feito que teve aquela bandeira muito louca do passaporte corintiano. Sim, a República? República A República Corintiana. Corintiana. Que Isso- tem aquele pra mim foi a maior jogada de marketing da Exato. história do Corinthians. Hoje, nós Aquilo foi temos a sensacional. internet ao nosso favor. Nós temos vocês que estão aqui, que você já falou. Quantas fiéis que você já falou pelo mundo? Cara, deve ter umas 15. Você imagina a gente pra unificar Posso isso. elas. Unificar A gente isso, pode tá pegar ligado? na hora que terminar pra dar um salve, Eu falo lembrar o todas. nome de todas. Claro, provavelmente vai ter uma embrião em algum local que a gente Sim, não sim, vai sim. ou não conhecer ou vai esquecer, mas a gente pode A gente listar nomeia. todas. É, mas o que você falou aí na hora que a gente puxou essa questão de compartilhar o corintianismo, de falar do cara que tá assistindo a gente hoje, que tá, mano, seja em qualquer lugar, ele vai encontrar um corintiano, 2, 3, 4 e monta esse movimento. Se trombem, compartilhe corintianismo. Cara, uma coisa sensacional. É pessoal minha. Você tá no meio do nada e o cara não te chama de... O cara te chama de Corinthians. E aí, Corinthians, firmeza? E você tá, sei lá, no meio da Croácia. Tem um loucão da Croácia, não sei se você sabe. Não sei, não No sei. meio da Croácia tem um bar em... Zagreb. que é a Zagreb. capital. Ah, já viu. Acho A que o meu timão capital. fez uma matéria lá. Esse tem um, e ele é croata. Ele é Uhum. louco, sei lá de onde tirou essa ideia. Ele tem um bar Ele já do foi Corinthians. visitar E a também, gente, já. toda vez que vai, sempre Você tem já um se louco. trombaram? Já conheceu ele? Eu não conheci, mas um dos organizadores conheceu. Ele foi num jogo do Manchester City, não foi? Acho que sim. eu Foi vi um isso. City contra o time, eu acho que era o Dinamo de Zagreb. E aí ele Que foi lá loucão, ver o mano. jogo em Manchester e a gente, uns corintianos, foi lá ver o jogo do Manchester e eles se trombaram lá e trocaram ideia. Mas sabe, essas paradas é muito da hora. Você eu não te conheço, nós tá Mas parece que nós já tá na é, Finlândia é, e eu é. vejo você do outro lado da rua de Corinthians. E aí, Coringão, vai Corinthians. Não sei teu nome, não me importa, mas vai Corinthians. Mas Corinthians. Tá ligado? É E eu acho que é isso. É você. Às vezes você tá por turismo, que nem você falou, vou viajar, fazer queria conhecer a Londres, queria conhecer os estádios europeus mais foda. Pô, mas tem a Fiel Londres. E se eu também der uma moral pra esses caras? E se eu tiver naquele momento, numa quarta-feira, tiver passando um jogo, eu vou ver na minha telinha, no meu computador? Às vezes, sim. Mas e se você colar no pub com os caras? O meu sonho, Entender que os caras, que existe o Coringão Sim. do outro lado do mundo que torce igual você. Ou às vezes até mais. Porque o cara tá lá e tá vivendo aquela realidade. E quando a gente troca uma ideia, pô, a gente foi na quadra, trocou ideia com a galera da quadra, os caras, pô, que da hora, vocês têm Instagram? Segue a gente, entende, fala, caralho, vocês curtem mesmo. Vocês também torcem mesmo. E quando a gente vai aliviado, que tipo, caralho, eu tô aqui vendo esse jogo, finalmente. Eu tô aqui na arena. Uhum. Mas, Isso é. enquanto isso, a gente tá acumulando aquela saudade, aquela vontade de 8 anos de Irlanda, 5 anos. Tem cara que já tá 5 anos e não voltou ainda. Por questões da vida, Uhum. da Sim, sim, família, pessoal. O cara tá lá 5 anos. E o cara quer curtir um Coringão. Ele tá lá com nós. E deve ter o mesmo cara lá em Portugal, lá em Londres, lá Sim, em Brisbane, sim. em Melbourne. É o mundo inteiro, né, mano? O meu sonho É. um dia é poder fazer isso que a gente faz, só que eu quero fazer isso no Brasil e pelo mundo inteiro. Ir lá, eu quero ir no Ceará, no interior do Ceará, encontrar um Isso seria corintiano, incrível. pegar Vai o microfone, filmar e contar a história dele. Sim, vai ter Quem sabe um dia eu do consigo mesmo fazer jeito isso, que tá ligado? Da distância daqui pro Ceará é a distância de Dublin É. pra Lisboa. É, Sabe? Com certeza vai ter um carinha lá com o templo corintiano dele assistindo uma TVzinha. Com que certeza. não é muito diferente de como a gente começou, ou às vezes como a gente tá vendo o jogo. Às vezes se tem um dia que um clima tá uma bosta, tá chovendo no inverno, -3, você foda. dá aquela preguiça. Fala, caralho, eu vou sair daqui, vou lá no bar ver o Corinthians jogando nessa É longe da draga. casa de vocês, assim, tipo, pra colar no Ah, pico? dá uns 6 quilômetros, 6 7 quilômetros da quilômetros, nossa né? casa, mas tem gente que mora no centro, tem gente que vai a pé, A gente mora muito longe. e tem gente que trabalha cedo. Porque Que como nem- se morasse, tipo, em Itaquera e vem trampar no centro. É, tipo é. isso. Só que aí você tem que pegar um táxi, porque o jogo a Bastante gente assiste. Ó, transporte. um jogo das 9h30 Tem metrô lá? É fácil acesso? Não, tem. é uma roça, né, velho? Dublin é muito pequeno. Dublin é Cê pequenininha. não tem um metrô do aeroporto pra cidade. É, isso que você falou do É táxi. um né? shuttle, sabe? Então, passou da meia-noite, dependendo Uhum. do dia, se é um jogo no sábado, se é um jogo no domingo, às vezes tem alguns pontos, algumas linhas que são noturnas. Mas às vezes dá preguiça, cara. Dá preguiça Sim. de, tipo, 1h30 da manhã nós tá naquele jogo fora de casa, contra o Bahia,
aquele jogo morno, que você foda. sabe que vão botar sei lá, o Charles no Romero. meio campo, o Romero e o Thales Magno no ataque. Aí você fala, caralho, esse jogo vai ser doído. Mas a gente tá lá, sabe? Vai ter, e às vezes o jogo tá uma bosta, a gente não tá nem prestando atenção no jogo, mas tá a gente batucando e fazendo bagunça. Porque é o nosso, tomando cerveja, desabafando, xingando o chefe, xingando a porra toda e acompanhando o jogo, mas tamo lá. O jogo, a resenha tá muito melhor que o jogo. E aí você termina e fala, caralho, tomar no cu dessa porra desse time. A hora que você vê 3 da manhã, você 3 da manhã você vai acordar às 7. Tem que acordar às 7 pra E você tá trabalhar. bêbado, puto, que nós perdeu fora de casa pro esporte, mas tamo lá. E não é muito diferente do cara que saiu de casa, foi pra Itaquera e aconteceu em Itaquera a mesma coisa. Exatamente. Então, é só se fizer um portal e teletransportar, é só a distância geográfica. Só a distância geográfica, exatamente. As Mas a pessoas rotina, as pessoas são as Eu posso mesmas. botar você lá e botar eu aqui, a vida não muda. Vai ter o jogo na quarta, vai ter o jogo no domingo, você vai trampar no outro dia e a vontade e a comemoração, a frustração, o ódio pela diretoria fazer as merda que tá fazendo é a mesma, sabe? A gente também fica puto, a gente também às vezes protesta, quando tem aqueles protestos coletivos, a gente também tá lá Faz lá, fazendo, levanta uma faixa, tira uma foto. Então, claro, o impacto de uma faixa em Dublin não é o mesmo do impacto que as organizadas fazem na porta do CT. Claro, mas aí Mas vocês é estão presença, representando, exatamente. Presença e falar, a gente também tá aqui, a gente também existe, a gente também tá puto. E mostra que, tipo, na alegria, na tristeza, a gente tá lá também, sabe? É um lance meio de relação, sabe? Assim, a gente tá lá, a gente existe, a gente vai cobrar. Você pode não escutar, mas a gente tá lá. E um dia a gente vai voltar. Pra visitar ou pra voltar como acabou meu visto, acabou, não posso mais ficar, eu vou voltar. Aquele cara vai estar lá usando a camisa da Fiel Dublin ou da quebrada dele quando voltar. Ele vai estar ali compartilhando Exatamente. o corintianismo. E os corres, as brejas e os rolês dele. Da hora. Então- Rapaziada, a gente tá com o time no limite mesmo. Parece, a gente tá falando mais de 1 hora já. Não parece, né? Nossa, Fora. não parece. É. Flui muito. Quando é Corinthians, é muita história. Se quiser fazer 3, 4 horas aqui. Dá não pra vai ter fazer, papo, dá. Mas assim, de Nós verdade, abre aqui eu quero... uma latinha, bota aqui. Aí vai embora. Mas de verdade, ó, eu queria agradecer de verdade a Larissa, a produção do Casal Coringão, pela disponibilidade do tempo de vocês, porque vocês estão aqui também, tem família, tem o corre de vocês também, disponibilizar esse tempinho pra estar aqui. De verdade, muito obrigado por poder conhecer vocês. E o mais importante, o Corinthians, né, o corintianismo de vocês, que dá pra ver que é verdadeiro. Sensacional, acho que essa resenha que a gente trocou ideia aqui, eu acho que vai ativar outras pessoas. Graças a Deus hoje a gente tem a Fiel acompanha a gente, então eu sei que vai chegar em alguém ali e tal. Então, de verdade, obrigado. E no final, você falou que ia mandar um salve para as fiéis aí, então Vamos lá, Fiel deixa o pelo final para vocês aí. mundo. E se depois desse podcast alguma Fiel nova aparecer, já valeu o corre. Com certeza. Nossa, Não valeu. só Alguém isso. no meio. Um cara lá de Dublin também que não sabe, chegou agora lá em Exato. vocês. Ou que tá vai, ligado? ou que vai e não conhece, mas sei lá, um cara no meio da Alemanha, em Frankfurt, em Berlim, Na em Croácia. Munique, um cara da Croácia, um cara da Estônia, e Qualquer der lugar. vontade, fala, caralho, Bom, vamos lá. fazer uma porra dessa? Já Vamos valeu. lá, ó. Aqui o que eu tenho, que a gente aqui tem no grupo, né, da Fiel pelo Mundo, eu vou mandar um salve pra todas. Vamos lá. Fiel Toronto, Fiel Vancouver, Fiel New Jersey, Fiel Boston, Fiel Califórnia, Fiel Flórida, Fiel Texas, Fiel Lisboa, Fiel Porto, Fiel Madrid, Fiel Dublin, Fiel Sydney, Fiel Paris, Fiel Londres e Fiel Mar del Plata, na Argentina, tá? Mar del Plata, Fiel Mar del Plata, com os caras Perfeito. sigam lá os caras. Fiel Kush, abraço Léo, Fiel Gold Coast e Fiel South Florida. Tem a Melbourne também. Tem a A Melbourne. Vancouver, mandou De Vancouver? Dublin tem a Vancouver, galera de Cork que tá embriando e tem a Fiel- galera de Drogheda que também tá começando agora. Legal. Isso aí são os movimentos e não podemos esquecer da subsede do Japão também, Com que tá lá no certeza. Japão. Exato. Cural, meu parceiro. Tem a galera Exato. da... Nossa, eles são incríveis É isso aí. também. Ainda Rapaziada. não tive a oportunidade de trombar eles, mas a gente foi pro Japão, Vocês foram pro Japão? A gente foi pro Puta, Japão e a gente botou no nosso Que sonho, calendário pequeno
dá pra ir? Que sonho. A gente quase, tipo, como é muito pouco e a gente quer fazer muita coisa, e o problema deles é que eles não são de Tóquio, eles são perto de Yokohama. E era coisa de, tipo, 1h30 pra ir, a gente falou, puta, nós vai perder um dia pra ir pra lá, pra conhecer os caras, pra voltar. Infelizmente a gente não foi, mas foi por muito pouco. A gente ia lá só pra... Que nem falei, tamo de bobeira lá, vamos conhecer meu sonho tá quase concretizando. Talvez em novembro, vai depender do novo emprego lá da Larissa, mas em novembro a gente tá programando já vimos, estamos vendo a coisa. E eu tenho uma brisa que eu vou falar nos bastidores que vocês vão... E se for pra Dublin... Não, manda mensagem no grupo, com certeza, manda pra mano. mim, Com manda certeza, pra vai ser um Tef, prazer, mano. E Será um a prazer gente se pra vira, gente. sabe? É isso. Não Que quero vocês, ver- que vocês continuem fazendo mais vezes ainda, Sim. compartilhar esse corintianismo, mano. Acho que a fiel torcida tem que agradecer vocês pelo que vocês fazem, porque eu sei que não é fácil. Primeiro, a vida lá, saudade familiar, e mesmo assim o Corinthians é isso que eu falo. O Corinthians ele vai além de só torcer, de só assistir um jogo. Sim. Vai muito além. Acho que ficou claro, ficou nítido aqui a paixão de vocês. Legal demais conhecer vocês, Um mano. salve pra toda a galera da Fiel Dublin, torcedor, pros restos das organizações. Tem cara com filho, tem cara fazendo mestrado, e mesmo assim tá lá dando um corre e ajudando a galera. É verdade. Esses caras são foda. Da Esses hora. caras, eles sabem, eles fazem... Às vezes nem sabe o que tá fazendo, mas tá fazendo de coração. Faz Sim, por é amor. o Corinthians não que é a tem razão. Não tem nenhum engenheiro lá, não tem nenhum contador, e o cara tá dando lá o melhor que pode pra fazer as contas, fazer o financeiro do bagulho, tem cara que tá fazendo mestrado, o Marcão lá, tá fazendo mestrado, tá fazendo prova, e tá lá tá ajudando. Brito e o Cauã com filho, recém-nascido, Caralho. filho de 3, 4 anos, e Vai tá ajudando dividindo entre deixar o filho com a mãe pra poder curtir e ajudar a levantar uma bandeira. Esses caras são foda. O Guima também. Esses caras são Um salve pra Barra rapaziada que pesada. tá acompanhando nós aí. são muito bons. É. E pra todo a galera de Dublin também, que é os caras que não são da organização, mas tá lá quando começa o batuque, ninguém é de ninguém. Então, pega o batuque, pega o tampa, pega Ninguém o banco. é dono, é Coringão. Lá a Chegou gente lá, pega banco, a gente tem banco que tá afinado, banco que não tá afinado. Pega o banco, bate assim e fala, não, esse aqui tá ruim. Pega esse aqui, não, esse aqui tá da hora. E transforma a verdade. banca em caixa. Caralho. Então, esses caras são foda. O cara da bandeira, o cara que puxa. Tem muito cara que ajuda e tá lá sempre representando. Então, esses caras são foda. Essas minas também. Tem muita mulher lá que cola. Atualmente, tá dando mais mina do que homem. Nos jogos meia boca a que tem mulherada 15. tá representando, Esses dias que mano. tem 20 pessoas, vai ver, tem 12 minas. Então, verdade. tem uma galera, tem umas mulheres lá Incrível. braba. Nossa torcida feminina. Tem uma mulher lá forte. A galera do fute, tem uma galera que joga lá, representa. Campeonato Brasileiro sempre tem. Sim. E todo mundo que cola e ajuda nós. Muito influenciador também que tá dando uma visibilidade pra nós. Ó, que da hora. E Sim, além de você. isso é da hora pra caralho, sabe? Mostra Muito, que o muito trampo obrigada. tá sendo feito Com certeza, porra. muito bem. O corintianismo tá sendo compartilhado. Exatamente. É o mais Sim, importante. Obrigado, tá? De Muito verdade. obrigado. Tamo Obrigada a junto. você. E se Deus quiser, quem sabe a gente se reencontra lá, né? Com certeza. Por favor. Rapaziada, E vai Corinthians. vai Corinthians. Esse foi mais um podcast do Casal Coringão. Quero agradecer todo mundo que ficou na audiência, todo mundo que tá escutando a gente. Um abraço pra todo mundo da Fiel W aí, que com certeza vai assistir também. Pra todas as fiéis do mundo inteiro. E contem com o Casal Coringão aí. Quem tiver no Brasil, igual a Stephanie, Vinícius estiveram aqui no Brasil também. Manda mensagem lá no Instagram que a gente acompanha. A gente traz vocês aqui pra compartilhar corintianismo também. Certo? Tudo certo, produção? Tamo junto até quinta-feira, até amanhã, às 20 horas. Programa amanhã, terça-feira, às 20 horas. E na quinta-feira estaremos aqui de volta. Obrigado, tamo junto. Fiel Obrigadão. Dublin, vai Corinthians. Vai Corinthians. É nóis. Boa.